Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. No esquife, no caixão, então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Então essa noite nós vamos falar um pouco a respeito de um milagre que Jesus fez na vida de uma viúva, que nós não sabemos qual era o nome dela, mas nós sabemos a cidade, era a cidade de Naim. Amém? Então, a princípio, é importante nós sabermos como a viúva era tratada naquela época. A palavra, a cultura judaica de Israel, ela, quando o esposo morria e a mulher ficava viúva, ou ela retornava para a casa dos pais para que pudesse sobreviver, ou ela se casava novamente. Mas dificilmente alguém queria casar com uma viúva. Então, as viúvas, elas dependiam da ajuda de outras pessoas para que elas viessem a sobreviver. Mas no caso das viúvas que já haviam tido filhos e o esposo morreu, o filho, ele tinha por obrigação de sustentar a sua mãe. Amém? Mas no caso dessa viúva, ela já estava chorando a morte do esposo e agora também está chorando a morte do único filho. É um detalhe a ser notado. A Bíblia nos diz que ela estava indo enterrar o seu único filho. Então, perceba o estado que essa mulher se encontra. Ela perdeu o esposo, agora ela perdeu o filho. E ela simplesmente não tem mais ninguém. Amém? Qualquer um de nós, se nos encontrássemos nesse estado, nesse lugar, estaríamos completamente arrasados, destruídos, sem chão, sem fogo. Então, para ser bem franco, eu e você não sabemos a dor, os conflitos internos que essa mulher estava enfrentando. Nenhum de nós. Não dá para medir. Não dá para eu chegar para uma mãe que perdeu um filho e dizer assim: minha querida, meus sentimentos, eu sei o que você está passando. Não, você não sabe. Eu não sei o que uma mãe que perdeu um filho sente, porque eu nunca perdi um filho e nem quero passar por isso. Eu não sei qual é a dor de perder uma esposa, um esposo, porque eu estou casado com a mesma mulher e vou ficar até o resto da minha vida. E eu também não sei medir o tamanho dessa dor. Só quem sabe é quem sente. A história ela se torna ainda mais curiosa por um motivo, igreja do Senhor. A cidade de Naim, ela não chegava para alguns ser nenhuma cidade. Estava mais para uma aldeia, um vilarejo. Porque ela era uma pequena cidade. Estava mais para uma vila. E a história começa a ficar melhor. Vou te falar por quê. Naim ficava dentro da província da Galileia. Diga amém. Mas só que ela era uma cidade pequena e não ficava nas rotas principais. Então qual era o motivo de Jesus ter que passar por aquela cidade, irmão? Se não ficava nas rotas principais. Se não era caminho de Cafarnaum para Nazaré. Não ficava no caminho. Então qual o motivo de Jesus ter ido até Naim? O nome Naim significa lugar de tranquilidade, lugar de paz. Então aquele lugar talvez não estava vivendo um tempo de paz, mas sim um tempo de tristeza, de angústia. Porque o texto é claro que ele diz: uma multidão seguia o cortejo. Não está aí no texto que nós lemos? Uma multidão seguia o cortejo. Então a cidade estava triste pela perda daquela viúva.
Pois aquela mulher que era viúva agora estava perdendo um único filho. Ninguém consegue medir a dor daquela mulher. Ninguém consegue medir o que aquela mulher está sentindo. E então Jesus decide passar por lá. Sabe por quê? Porque, como diz nos Salmos, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. O nome daquele lugar falava que o nome representava o lugar de tranquilidade, lugar de paz, lugar de harmonia. Não era um lugar de dor e não era um lugar de tristeza, mas estava sendo naquele momento. Então Jesus, ele passa por aquela cidade e decide visitar aquela cidade. Jesus, lembre-se isso no seu coração, Jesus sempre estará no lugar certo e na hora. Eles estão saindo para sepultar o morto e Jesus chega na hora. Jesus chegando com os discípulos querendo entrar na cidade e o povo saindo da cidade com um morto. Imagino eu, todo aquele povo triste, aquela mãe desesperada sobre o caixão do filho. E Jesus se direciona até o caixão e diz: menino, levanta-te. E a Bíblia diz que o menino se colocou de pé. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele não veio trazer somente a salvação. Ele também veio trazer paz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Assim como essa mãe que estava sentindo a dor da perda do esposo e da perda do filho. E Jesus, ele entra, porque o mesmo que está no coração do pai, também está no coração do filho. 1 Reis, capítulo 17, diz que Elias foi para uma cidade chamada Serepta. E ele foi até uma casa de uma viúva. 1 Reis, capítulo 17. E quando ele chega na casa daquela viúva, ele pede um pouco de água. E ela o dá. Depois ele vira para aquela viúva e diz: agora eu quero um bolo. E ela é bem sincera com o profeta Elias. Ela diz assim: meu senhor, eu até tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite, mas é para mim e para o meu filho. Nós iríamos comer e morrer, pois era a única alimentação que ela tinha. E então Elias disse: vai e faz. E ela foi lá e fez. E Elias profetiza sobre aquela casa que nunca faltará azeite, nunca faltará farinha. E o sobrenatural de Deus começa a se manifestar naquele lugar. O azeite começa a brotar dentro das panelas vazias. E ela tem com abundância para ela. E ela começa também a pegar as panelas dos vizinhos. Porque Deus, quando ele entra na jogada, ele não quer só saciar a nossa fome, ele quer que nós venhamos viver. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer em nome de Jesus, que quando Jesus, ele entra na história, ele entra dentro da casa, ele entra na família, aquele lugar, aquele ambiente, o contexto daquele lugar é transformado. Você pode dizer amém por isso? Amém. Aquela mãe estava sentindo triste, mas Jesus chegou até aquela. Eu quero te dizer no nome de Jesus que não importa como se encontra o teu lar nesse momento. Se você tem vivido um tempo aonde dentro da tua casa há discussões, há divisões, se o Senhor Jesus entrar hoje na tua casa, ele pode mudar a história da tua casa e a história da tua família. Você crê nisso? Diga assim: glória a Deus. O mesmo Jesus que passou pela cidade de Naim, não era a obra dele, mas ele passou por lá. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se compadece da dor dos seus filhos. Jesus, ele se compadece da sua dor. Jesus, ele não fica feliz quando um filho está sentindo tristeza, está triste, está angustiado. É bem verdade que Jesus vai permitir isso na sua vida. Eu quero abrir um parênteses para isso. É bem verdade que Jesus vai permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida, mas não é porque ele tem prazer na tua dor. Não é porque ele tem prazer na tua tristeza. É porque muitas vezes a dor que você vai passar ou você está passando é a única maneira de te trazer para ele. Quem já ouviu aquela expressão: se não vem pelo amor, vem pela... Não está na Bíblia. Não tem esse versículo na Bíblia. Mas é verdade. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Se não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade.
Muitos esperam passar por um tempo de muita dor para então enxergar Deus, para então ver Deus, para então entender por que Jesus veio. Meus irmãos, o Jesus que nós servimos, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou. Jesus, ele quer que os seus filhos sejam felizes e andem em paz. Você sabe, quando você está angustiado, quando você está preocupado, quando você está ansioso, você não consegue ter paz. É ou não é verdade? Tudo estressa você, tudo tira a sua paz. Mas Jesus, ele se preocupa com isso. Deus Pai, ele se preocupa com isso. Tanto é que em Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando o profeta Isaías profetiza a respeito de Jesus, ele diz que Jesus, ele também é o príncipe da paz. É da vontade dele que os seus filhos andem e cresçam em paz. Não é da vontade do Senhor que nós venhamos andar angustiados. Não é da vontade do Senhor que nós venhamos andar cabisbaixos. Não é da vontade do Senhor que nós venhamos andar entristecidos. É da vontade do Senhor que venhamos estar felizes e alegres. E eu quero te dizer mais. Paz não é ausência de guerras ou de conflitos. Paz é você estar em paz, em tranquilidade e em perfeita harmonia, mesmo quando tudo está difícil. Quando tudo diz que não, a voz me encoraja por você. E aí você olha assim, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou vencer? Tá tudo muito difícil, eu não tenho força. E aí o conveniente louvor diz, sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu Pai e cumpra em mim teu querer. Cantar não é comigo não, deixa pro Danilo. E aí é que Deus do impossível, que não desistiu de mim. Tua voz me encoraja a prosseguir. Meu irmão, eu quero te dizer no nome de Jesus, que assim como a casa dessa viúva estava em tristeza, assim como a casa dessa viúva estava de luto, assim como a casa dessa viúva estava com medo, porque agora pense comigo, essa mulher perdeu o esposo, essa mulher agora perdeu o filho, ela deve estar não só sentindo a dor, mas ela deve estar preocupada com o futuro dela. Ela deve estar pensando como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou me manter, de que eu vou sobreviver. E aí eu me lembro que Jesus responde para o diabo lá em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que vai fazer com que eu e você permaneça não é apenas o que é físico, mas o que é espiritual. O que nos sustenta não é o alimento somente. O que nos sustenta é a palavra do Senhor. É aquilo que a palavra diz a nosso respeito. É aquilo que a palavra diz a favor de nós. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, como Jesus entrou na vida dessa viúva de Naim e mudou a história dessa mulher, pois ele ressuscitou aquele filho. E ele trouxe alegria ao coração daquela mãe. Aquela mãe agora tinha um filho para amar e para ser amado. Talvez também tinha um provedor, porque Jesus se preocupa com a tua casa. Jesus, ele se preocupa com a tua família. Jesus, ele se preocupa com a tua vida. Diga glória a Deus por isso. E o mesmo Jesus que foi até a cidade de Naim para intervir na vida dessa viúva, ele está aqui nessa noite para intervir na sua vida, para intervir na sua casa, para intervir na sua família. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso.